Hoje nós vamos continuar nosso estudo da Confissão de Fé, capítulo 16, das boas obras. Um tema muito oportuno, porque às vezes a nossa doutrina de salvação pela graça, o tanto que nós exaltamos e falamos da soberania de Deus, falamos a respeito de que a nossa salvação é toda dependente do Senhor, haja confusão em relação à questão das boas obras, né? Como se a gente então não tivesse necessidade de fazer boas obras. E nós sabemos que não é assim, né? Nós nunca falamos isso e a Bíblia ressalta muito a respeito da questão de que a fé sem obras é morta, e que Deus efetua em vós tanto o querer como o executar, ou seja, nós fazemos as boas obras. O capítulo 16 é das boas obras e o 17 é da perseverança dos santos. Também um capítulo muito oportuno que fala a respeito dessa questão de nós não perdermos a salvação e ao mesmo tempo, não porque não importa o que a gente fizer, né? Não precisa fazer boas obras. Não, a ideia da perseverança dos santos também está relacionada em perseverarmos, em buscar a santidade, em crescermos nos caminhos do Senhor. Esse estudo é bem longo, mas eu vou então demorar no ponto 1 e no ponto 2 mais, né, do que no 1 e um pouquinho no 2, e depois nós vamos passar mais rápido. Parece que são 7 capítulos, 7 sessões que a gente chama, né? Mas como a gente tem aprendido, a confissão de fé, numa sessão, ela vai ampliando a anterior e muitas vezes repetindo com outras palavras. E eu creio que, embora seja um tema com muitos argumentos e muitos versículos, é um tema que facilmente a gente aprende, não é um tema difícil, não há uma polêmica, não há uma dificuldade doutrinária de se entender esse tema. Então, vamos lá, o ponto 1. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. Uma pergunta válida: o que são boas obras? Tudo que é feito bom é uma boa obra? Bom, pode ser uma boa obra, mas no termo doutrinário, no que nós estamos falando aqui, boa obra é somente aquela que é feita de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus, e feito por um filho de Deus. A gente vê lá no finalzinho desses tópicos aqui, falando a respeito das boas obras de um não crente, aquilo não é considerado uma boa obra. E a consideração da boa obra do crente também não é porque a gente faz uma boa obra perfeita, mas é porque é recebida com Cristo. Porque por mais bem feito que você faça uma obra, ela não é perfeita. É difícil a gente fazer aquilo sem algum deslize, sem alguma intenção, em algum momento, algum tipo de desvio. Mas é aceita porque é em Jesus. Então aqui esse primeiro ponto pode ser baseado, essa primeira parte aqui, em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. E esse versículo resume muito bem. Miqueias 6, 8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então, o que é uma boa obra? É o que o Senhor pede, é o que Ele determina que é bom. Alguém pode achar que uma boa obra é explodir um prédio lá, porque lá tem malfeitores. Alguém pode achar que boa obra é fazer determinada caridade para alguém em determinado momento, quando aquela pessoa está precisando ser presa ou ser repreendida. Então aqui diz, é o que é bom. Isso é o que ele declarou que é bom e aquele que ele pede de ti. E aqui há um resumo. Se a gente quisesse só falar, resumidamente aqui em 10 minutos, esse tema, a gente só ficaria nesse versículo.
Porque olha aqui, o que é uma boa obra? Prática da justiça, misericórdia, ser misericordioso e andar com humildade com o seu Deus. Então, praticar o que é justo. O que é justo? O que a palavra de Deus considera justo. Ser misericordioso é uma boa obra. Amar, perdoar, abençoar as pessoas. Andar humildemente com o teu Deus, ou seja, o que é andar humildemente com Deus? É obedecer. É estar atento para aquilo que o Senhor fala. Isso é uma boa obra. A segunda parte aqui do mesmo texto diz o seguinte: não as que sem autoridade dela são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. O que ele está falando pode ser visto aqui nesse segundo versículo, Mateus 15, 9. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E aí pode-se incluir várias questões, nós temos outros versículos que falam a respeito disso, que é homens movidos por um zelo cego, ou qualquer pretexto de boa intenção. Uma boa obra que não é boa obra é aquilo que é feito mecanicamente, é aquilo que é feito, digamos, como uma tradição. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque facilmente nós começamos a fazer as boas obras como uma tradição. Todo dia você levanta cedo, leva o seu filho na escola, a esposa faz um almoço, o outro faz isso, o outro faz aquilo, se torna uma boa obra. Mas às vezes aquilo é tão mecânico, é tão repetitivo, que aquilo é intencional ou você está ligado no piloto automático ali? Agora imagina, se isso para uma coisa comum do dia a dia já pode ser perigosa, imagina em relação às coisas de Deus. Abra a porta da igreja, né, diácono? Abra a porta da igreja, eu entro na igreja, eu sento na igreja, eu canto hino e tal, vamos ficar de pé, vamos ficar sentados, vamos ouvir a palavra, vamos voltar para casa. E aí ele fala a respeito também daqueles que, como os fariseus, exigiam uma série de questões, né? Cobrando os outros, como se aquilo fosse fundamental para a vida, para a salvação deles, enquanto que aquilo era algo mecânico. Aqui nós temos vários versículos, Isaías 29, 13. Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Mandamentos de homens, uma liderança que ensinou e que age tradicionalmente, faz uma série de coisas, mas aquilo é um aproximar de boca, mas o coração está longe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as tradições que nós temos, para que aquilo não se torne algo vazio, algo somente repetitivo, algo somente para fora. João 16, 2, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aqui está falando de um radicalismo a ponto de alguém matar, expulsar alguém da igreja, no caso os diáconos, estou com o diácono na cabeça, viu? No caso os apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, como se fosse aquilo culto a Deus. Eu estou repreendendo o inimigo, quando o inimigo, na verdade, não são esses. Então, aqui é como uma profecia, né? Eles os expulsarão, vão matar. E a gente vê tanta religião que chega a esse ponto, né? De matar, de expulsar, de estar bravo com o outro, porque o outro está fazendo algo que ele não acha correto. Acredito que todos ouviram falar na segunda-feira que teve um caso de um menino que entrou numa escola em São Paulo e matou uma professora, deu uma facada em algumas crianças. Nesse mesmo dia, nos Estados Unidos, uma mulher trans entrou numa escola presbiteriana, matou a filha de um pastor e outras crianças de 9 anos. Ninguém vai falar isso, né? Que uma trans entrou lá. Mas se entende que esse ódio todo, por que ela vai atacar um colégio cristão
filhos de pastores, filhos de pessoas ali. Porque é o ódio no coração contra a Bíblia, que condena quem? A ela, a postura dela. Ou seja, nós não aceitarmos certos princípios que o mundo acha normal, isso nos torna o quê? Inimigos do mundo. E esses podem nos expulsar, podem querer ir contra nós, porque nós não estamos cumprindo aquilo que eles querem. E isso também acontece em relação a igrejas, né, que são mais tradicionais. A gente vê muitos preceitos de homens, pessoas que, digamos assim, condenam ou disciplinam pessoas por absurdos, né, por coisas que a gente sabe que são preceitos de homens. A gente eu falo eu, né? Eu não sei como é que funciona hoje em algumas denominações pentecostais, mas eu lembro da época, né? Cortou o cabelo, foi disciplinado por não sei quanto tempo, a mulher fez isso, usou calça comprida, não sei o quê, passou maquiagem, assistiu televisão. Eram preceitos de homens. E a gente poderia dar vários exemplos assim desse caso aqui, né? A pessoa está falando que está fazendo uma boa obra, mas não está. Boa obra é aquilo que Deus disse que é boa obra, e não que alguns homens em si falaram. Vamos um último slide aqui. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então tem pessoas zelosas, mas não tem entendimento. Não é verdadeiro. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa, às vezes, uma radicalizada, né, de cobrar as pessoas, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, fazer isso. E quantas vezes fazer por fazer não adianta. É melhor um coração que obedece do que esses tantos fazeres. Vamos para o ponto 2. Repare, só esse ponto 2 tem 9 pontos. Então a gente vai falando aqui até o horário de sempre, né, que é 8h20, 8 e pouquinho, e a gente para onde tiver, se não tiver chegado lá no 7º. Ponto 2. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Vamos parar por aí um momentinho. Fruto de uma fé viva e verdadeira. A passagem de Tiago 2 diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. E no verso 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Como que a fé se consuma? Essa fé verdadeira, ela é consumada pelas atitudes, pelas obras. Elas são evidências. Repare que evidência é diferente, nessa palavra evidência. Não é causa, é evidência. Então não é a causa da salvação, mas é a evidência da salvação. Então isso muda tudo. Qual que é a causa da nossa salvação? É a boa e agradável vontade perfeita de Deus. É o sacrifício de Jesus, isso é a causa. Somos salvos pela graça. Qual é a evidência de que nós somos salvos? As boas obras. Porque o salvo, ele é salvo não apenas da morte, mas ele é salvo da vida de morte, da vida de pecado. Ele é transformado. Então esse versículo é muito importante para a gente entender isso. Na sequência,
Por elas os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. De quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Vamos aqui por parte. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão. Salmo 116 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Não há como a gente não entender que as obras são fruto de uma gratidão. Parece bem fácil entender isso. Quando alguém faz alguma coisa por você, o que fica no seu coração? Gratidão. Quando alguém te ajuda, às vezes a ajuda que essa pessoa te dá é pequena, mas naquele momento foi grande para você, porque você estava precisando. E às vezes você retribui com outras coisas muito maiores, porque você está grato. Está grato a Deus, está grato a essa pessoa. Em relação a Deus, né, o que Deus fez não foi pequeno, foi muito grande. Então, é como se o salmista ficasse sem pensar: o que eu darei? Nada, eu não posso dar nada, porque tudo que eu der é pouco, mas eu quero dar. Isso é o sentimento de gratidão, que deve estar no nosso coração, que é expresso nas boas obras. Naquilo que nós fizermos é pouco. Tudo que for fazer para o Senhor é pouco. Coloquei esse texto de Êxodo 20, que eu achei interessante também essa ideia. A gente está acostumado a ler o Êxodo 20 a partir do verso 3, os 10 mandamentos. Mas o que tem antes dos 10 mandamentos? Tem o versículo 1 e 2. Então falou Deus a todas essas palavras. Falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Eu que eu fiz por você. Aí começa: não terás. Ou seja, as obras que vêm em forma de mandamentos, faça isso, não matarás, não. Isso está subentendido em relação a tudo que Deus fez por nós. Te tirei da terra do Egito, eu te salvo, eu te dei a vida, eu cuido de ti. E aí, siga então, faça, cumpra os meus mandamentos. Por elas os crentes manifestam a sua gratidão. 2, rebustecem a sua confiança. Como eu vou entender que eu sou um filho de Deus? Como eu vou fortalecer a minha fé? Nós vamos ver muito isso na semana, que vem na outra, né? Na questão da perseverança dos santos. Mas aqui já dá para se entender isso. A minha fé é fortalecida pelas obras, pelaquilo que Deus efetuou na minha vida. Porque ser salvo é ser feitura. Ali diz: somos feitura, criados para boas obras. E Deus preparou para que andássemos nela. Então, à medida que nós somos salvos, nós somos assim transformados por Deus. E uma evidência da minha fé é que eu pratico coisas boas obras. Em 1 João 2, lá diz: sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Tanto o começo, que diz sabemos o que temos conhecido, e como o final, nisto conhecemos que estamos nele, está relacionado à questão da fé. Sabemos que somos conhecidos, que temos Deus, que conhecemos a Deus, como? Guardando a sua palavra e sendo aperfeiçoado no amor.
Quando eu me arrumo para ir para a igreja no domingo, eu estou fortalecendo a minha fé. Eu tenho uma identidade. Eu não sei quantos passaram domingo sem ir à igreja. Às vezes, em alguma situação de férias, de viagem, eu já não estava na igreja. Né? Um dia eu estava no shopping jantando, na hora do culto, eu falei, gente, que estranho isso, né? Parece que você tá tipo assim, você parece que você não é crente, tá com o povo aqui, tudo com o povo aqui, né? A identidade, a sua fé é fortalecida pelas obras, por você estar participando da igreja, por você estar participando das coisas, você está inteirado, né, das coisas da igreja, de Deus. Não é só participar, mas eu tenho que saber o que minha igreja está pensando, está fazendo, como que nós estamos reunindo, e essa identidade mesmo, como cristãos. Vamos mais rapidinho aqui. Pelas boas obras, primeiro, os crentes manifestam a sua gratidão. 2, robustecem a sua confiança. Pulei o 3? Não, desculpe, irmãos, é que o número tá errado aqui, né? Ele começa no 2, então é o 2, gratidão, não existe o 1. O 1 é o ponto lá que fala que as boas obras são evidências da fé, certo? Boas obras, evidências da fé. Lembra que eu falei, não é causa, é evidência. Então esse é o ponto 1. Ponto 2, manifestam gratidão. Ponto 3, robustecem a fé ou a confiança. Ponto 4, as boas obras edificam seus irmãos e adornam a profissão do evangelho. Eu pus junto porque está bem relacionado. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então assim, brilhe a luz diante dos homens. Quando nós praticamos boas coisas, nós não só edificamos a nossa vida, mas nós assim somos testemunho de Deus para os outros. E quando ele diz ali, adornam a profissão do evangelho, está relacionado ao testemunho também que nós damos em relação a tudo o que acontece. O ponto 6 também está relacionado ao 5, olha, vamos passar aqui para o 6, ó, que eu diz ali, fecham a boca dos adversários. Então, fechar a boca dos adversários, eu relaciono com adornar a profissão do evangelho. São muitos textos, irmãos. Se a gente for ler todos os textos, a gente vai ficar muito tempo mesmo. Mas dá para a gente entender aqui. Olha esse fecham a boca dos adversários. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Glorificam a Deus, o 7 aqui, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma das formas de nós calarmos o inimigo, né, aqueles que difamam o evangelho, é mostrar como que nós que cremos no evangelho vivemos. Você fala que é uma boa pessoa, você que acredita nessas ideologias toda maluca aí, como que você vive? Qual que é a sua vida? Como está a sua vida? Você pode perceber que a vida está toda bagunçada, está sem paz, é uma confusão. Agora, eu sou cristão, você fala que eu creio numa mentira, que eu creio numa loucura, olha como é a minha vida. Eu vivo em paz, eu vivo de forma diferente. Então isso aí é glorificar a Deus, fechar a boca dos adversários. E por fim aqui, não, tem o 9 ainda. De quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo. Já lemos esse versículo, né? Somos feitura dele. Ou seja, nós somos criados
em Jesus para as boas obras. 9. A fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Agora libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo como fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabemos, né, que a santidade é importante, já estudamos esse tema, e sem a santidade ninguém verá o Senhor, ou seja, com essa prática das boas obras nós estamos seguindo no caminho do Senhor. Vamos lá, agora para o ponto 3 em diante, só um versículo entre cada um destes tópicos. Ponto 3. A capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam. É necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito para operar neles tanto o querer como o realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Atente para as partes em amarelo. Primeiro, a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes. A gente sabe, né? A gente acabou de ler. Deus é quem efetua em nós o querer como realizar. Isso vem de Deus. Como que vem de Deus? Por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós somos habilitados para fazer o bem. A boa obra ela pode ser motivada por muitas coisas, né? Um senso de obrigação, um senso de consideração. Talvez alguém faz boas obras querendo um favor em troca, né? Vou fazer uma bondade aqui, vou distribuir presente para que eu quero algo em troca. Uma mera educação, né? Por favor, chegou um idoso aqui, eu estou sentado, sou jovem, vou ficar em pé por educação, faço uma boa obra. Mas aqui diz que a boa obra na nossa vida, ela não é movida por nós mesmos, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que nos move a fazer o bem. E é curioso que a confissão de fé, ela já prevê uma desculpa aqui, né? Ah, mas a boa obra, ela é movida pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não falou comigo, eu não preciso fazer, porque aí eu não vou estar cumprindo essa boa obra, né? O Espírito Santo não falou para eu ir na igreja, o Espírito Santo não falou para eu dar o dízimo, o Espírito Santo não falou para eu ajudar. Não tocou meu no coração para ajudar tal pessoa. Se não tocou, vai buscar o Espírito então, porque está faltando estar na presença do Espírito. Porque aqui fala que essa influência, ela tem que ser efetiva, ou seja, constante nesse relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sou tocado para fazer as coisas boas. Então, se eu não estou sendo tocado para fazer nada de Deus, eu estou distante de Deus. Então, não é para parar de fazer as boas obras, que é isso que diz aqui, né? Não deve, por isso, ser negligentes, mas devem se esforçar por dinamizar a graça de Deus. Então, devemos nos esforçar. Isso com tudo, né, irmãos? Na vida, tudo que a gente faz, que é bom, é difícil, dá um trabalhinho, mas depois a gente vai pegando o ritmo das coisas e vai fazendo de forma mais natural. A gente vê isso nas coisas do dia a dia, né? Às vezes, mas eu não quero fazer determinada coisa. Aí você vai parando, né? Se um dia você levanta o tapete e coloca a sujeira para debaixo do tapete, na semana que vem, você vai, vou colocar de novo. Mas se você cria aquela coragem, não, vou jogar uma água aqui, vou lavar esse chão aqui, você vai criando aquele hábito e aquela força para fazer aquilo. Então, na nossa vida cristã também é assim. Se a gente vai se acomodando, não vou só domingo à noite, não vou mais na escola dominical não, porque é cansativo, ou vou ler apenas a Bíblia um dia da semana lá, e a gente vai devagarinho, né? Nem fala eu não vou, vai acontecendo automaticamente. Por quê? Por falta dessa consciência, dessa comunhão com o Espírito de Deus. Permanecer em mim
e eu permanecerei em vós. Então, quando nós permanecemos, nós vamos dar fruto. Que fruto é esse? São as boas obras. Então, se eu estou ligado à videira, eu vou crescer. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Afasta de Deus para você ver. Você não vai ter mais vontade, mais alegria para fazer nada. Mas quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente vai quebrando as barreiras, né? Porque não é fácil para ninguém. Qualquer coisa que a gente for fazer, não é fácil. Às vezes a gente fala, né, Pedro, da visita, não é fácil para vocês. Não é fácil para ninguém. Mas às vezes é uma necessidade. Ela vai se tornar fácil à medida que eu crio um hábito, eu acho necessário e eu vou atrás daquilo. Qualquer coisa é assim. Não é fácil vir à igreja, eu sei que você tem que deixar as outras coisas. Nem é tão fácil como a gente vê que a maioria vem só domingo, né? Uns domingo de manhã, outros domingo à noite. Porque é mais fácil. Então, quando a gente cria certos hábitos, eu não estou falando só de igreja, mas qualquer coisa que a gente faça, né? É fácil estudar a Bíblia todo dia? Pergunta para mim, é fácil escrever um monte de texto? Não é fácil, não. Mas às vezes é necessidade. É algo que Deus colocou, uma boa obra que Deus vai colocar no seu coração e você tem que insistir, senão você não faz. Senão você vai acabar se afastando de Deus. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Então, mais um pedacinho. 4. Os que alcançam pela sua obediência maior perfeição possível nessa vida, estão longe de executar as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. Bom, eu vou passar bem rapidinho desses para a gente chegar mais no final, ou até o final. É bem claro isso, né? Talvez você faça alguma coisa tão bem feita que você está tão superior ao outro que aquele pense que o que você está fazendo é perfeito. Mas sempre vai ter alguém acima que vai ver os seus defeitos. Entendeu o que eu estou falando? Sempre exemplo do instrumento, né? Você vai tocar um instrumento, você ensaia bastante, você toca e vai lá e parece, nossa, tocou bem, né? Não vi erros. Mas é lógico que existem erros, é lógico que existe uma forma de tocar melhor, com mais expressão, ou faltou nota, alguma coisa sempre está acima. Agora imagine você fazendo uma boa obra diante de Deus. Quando Deus olha para você, é como se Ele olhasse para aquela criancinha, né? Sabe quando você dá uma tarefa para uma criança? Leva isso lá, tal. Aquela criança, ela não tem condição de fazer aquilo, mas o pai dá aquela tarefa para ela, porque ali está motivando, e aquela boa obra, ela é aceita, que são os próximos tópicos, mas ela é deficiente. Então qualquer boa obra nossa é deficiente. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Então nunca se achar superior, nunca achar que fez muito. Somos alguém que fez pouco, né? Fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Vamos para o 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer a mão de Deus, perdão de pecado ou vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, porque como obras procedem de seu espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Bom, se as nossas boas obras são imperfeitas, muito menos elas são suficientes para nos dar a salvação.
Então é isso que diz aqui, ó, amarelo. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer a mão de Deus, ou perdão de pecados, ou a vida eterna. Acho que é bem claro isso, né, para nós. Tiago 3 diz, não por obras de justiça, mas segundo a misericórdia. Nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Seis. Não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas ou irreprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Eu já falei isso. As boas obras são imperfeitas, mas são aceitas. Quando a gente coloca uma criança para cantar, ela pode cantar desafinada. A gente não está fazendo um concurso musical. A gente está aqui vendo uma pessoa adorar a Deus, falar certas palavras a Deus. Assim também são as nossas obras. Deus não vai ver a perfeição, vai ver o coração. É mais importante o coração do que a perfeição. Eu posso ser um grande pregador, né? Não é o caso, né? Mas pregar sem qualquer defeito, mas se o coração não estiver naquilo que eu estou fazendo, não adianta nada. E uma pessoa humilde é recebida por Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então nós sabemos aqui que o sacrifício foi aceito, porque Deus viu o coração dele, Deus viu a vida dele. E por último, gente, as boas obras pelos não regenerados. Nós falamos dos crentes, quando fazem boas obras, mesmo imperfeitas, são aceitas por Deus. E os não regenerados, ou não cristãos, eles podem fazer boas obras, mas olha o que acontece. Embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordenou e úteis tanto a eles mesmos quanto a outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Repare que aqui está dizendo que as boas obras do não crente são pecaminosas. Por quê? Porque eles não fazem para agradar a Deus, não são recebidas. E quando esse homem negligencia as boas obras, está pior ainda. Está pior ainda. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, portanto, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Eles davam o dízimo, mas aquilo lá era considerado nada, como um pecado, porque não havia a misericórdia, não havia o amor, não havia a verdadeira vida. Concluindo, irmãos, lá no primeiro ponto, a gente ir para casa lembrando dele, disse que as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. A gente possa guardar isso. O que são boas obras? O que é bom. E o que é bom? É o que o Senhor pede de ti. Então, o que são boas obras? É fazer o que Deus pede. E o que Deus pede? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus assim nos abençoe, nós possamos entender, mais e mais. Somos salvos pela graça, mas de forma alguma nós temos desculpa para não fazer boas coisas. Tem gente que fala, tem igrejas que as pessoas põem medo nos crentes, aí eles vão para a igreja, né? Não, a gente não é desse estilo, né?
Fala que se você não for na igreja, você vai para o inferno, se você não fizer isso. Não é assim que a gente fala. Mas nós também falamos que se não faz boa obra, se você não está buscando a Deus, não está buscando a santidade, não se importa com a casa de Deus, não se importa com nada, algo errado está. Porque o crente, ele é transformado. Aquele que chama é aquele que efetuou, aquele que transformou nosso coração para que a gente pudesse e sempre viesse a fazer o bem, a fazer as coisas conforme a vontade de Deus.